Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida de Joseph Schumpeter. Schumpeter foi um dos principais economistas que contribuíram para a teoria do desenvolvimento econômico. Ele foi um cara, vamos falar assim nos termos de hoje em dia, ele foi um cara sensacional. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, sobre a importância dele, sobre a teoria dele, sobre tudo que ele desenvolveu, hoje eu vou apresentar para vocês os mais diversos economistas para relatar cada período que aconteceu na vida dele. Então, agora a gente vai começar chamando a economista Carolina Campos para falar para a gente sobre o cenário econômico da época. Seja bem-vinda, Carol! Olá, Mariana. Carolina, o que você pode dizer pra gente sobre o cenário que Schumpeter viveu? Então, a época em que Schumpeter viveu estava passando por muitas transformações que com certeza repercutiram até hoje. Uma delas é a segunda revolução industrial, que nessa época surgiu os sistemas de produção em série, favorecendo as exportações, e também muitos países abriram seus mercados. Outro fato importante é que após o fim da Primeira Guerra Mundial, países como Alemanha, França e Itália estavam sofrendo com crises inflacionárias. E a Alemanha, além dessas crises, sofreu uma grande crise hiperinflacionária devido ao Tratado de Versalhes, que onerou ela com todos os custos de reconstrução dos países vencedores da guerra. Mais para frente, em 1929, eclodiu a Grande Depressão, que durou até o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, 6 anos antes de Schumpeter morrer, foi criado o FMI no Acordo de Bretton Woods. Carol, muito obrigada por fazer essa participação com a gente, fazer a gente entender um pouquinho mais sobre o cenário econômico que ele viveu. Muito obrigada, tá? Tchau. Seja sempre bem-vinda. E agora, para a gente continuar entendendo mais sobre a vida de Joseph Schumpeter, a gente vai falar sobre a vida dele, sobre a história mesmo dele. Então agora eu vou chamar o economista Leandro Barbosa para discutir um pouquinho mais sobre a vida dele com a gente. Seja bem-vindo, Leandro, tudo bem? Leandro, o que você pode falar para a gente sobre quem foi Joseph Alois Schumpeter? Então, Schumpeter nasceu em 8 de fevereiro de 1883, de uma família alemã. Ele nasceu na República Tcheca. Ele lecionava... O pai dele produzia tecido e morreu muito cedo. Então, a mãe dele se casou com um oficial da Austro-Húngaro. E o Schumpeter começou a lecionar aula de antropologia até a Primeira Guerra Mundial. Aí ele parou para trabalhar em alguns cargos públicos e logo depois em 1925, voltou a lecionar na Alemanha. Mas por conta do nazismo ele teve que sair do país. Então foi morar nos Estados Unidos e começou a lecionar nas nas universidades mais conceituadas, como Harvard e Cambridge. Ele morreu em 1950. Muito obrigado, Leandro, pela sua contribuição sensacional para a gente entender um pouquinho sobre a vida de Schumpeter. Saber um pouquinho mais sobre universidades que ele frequentou e sobre a história dele, acho que ajudou a gente a entender por que ele foi tão importante assim para a teoria do desenvolvimento. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. E pra gente continuar nessa noite falando mais um pouco sobre a vida de Schumpeter, agora a gente vai falar com 2 economistas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Agora eu chamo pra conversar Luciano e Leandro, por favor. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Luciano, o que a gente pode interpretar como Schumpeter na atualidade?
Então, Schumpeter foi um cara que ele tem muita influência na nossa sociedade atual. Ele faz com que ele influenciou tanto na atualidade que ele faz com que os governos e também a ONU eles procurem buscar as inovações dentro de uma sociedade. E qual que foi a principal contribuição dele para o capitalismo? Então, no capitalismo, como a principal ideia do Schumpeter, vamos dizer que era o progresso técnico e a inovação, ele fazia com que no capitalismo atual, as pessoas que não inovarem, elas vamos dizer assim, elas vão ser jogadas do sistema. Uma empresa que ela não consegue inovar, ela não consegue se manter por muito tempo, ela tem que sempre estar buscando e sempre indo para frente na inovação, com um novo produto, um novo método de produção, uma nova estratégia de marketing e assim por diante. E para a sociedade, o que é o Schumpeter? Para a sociedade, ele influenciou em muitos aspectos na nossa sociedade. Vários fatores. Hoje em dia, a nossa sociedade ela só consegue, vamos dizer assim, caminhar graças ao Schumpeter. Muitas facilidades que nós temos hoje em dia é graças a ele. Quem pode, vamos dizer assim, comentar um pouco mais sobre isso é o Leandro. Hoje em dia temos smartphone, celular, tablet, e até mesmo na medicina. São inovações criadas para facilitar o nosso dia a dia e resolver problemas que antes não eram possíveis. Muito obrigada, pessoal, por participar dessa contribuição pra gente poder entender um pouquinho mais sobre essa pessoa tão importante que foi Schumpeter. Depois que a gente conversou com esses mais diversos economistas, a gente agora podia sentir falta de um pedacinho, né? A gente poderia falar com Schumpeter. Mas, como ele já faleceu em 1950, isso não é mais possível. Mas, eu tenho uma surpresa para vocês. Graças às inovações tecnológicas desenvolvidas através da teoria do desenvolvimento, hoje a gente pode trazer Schumpeter aqui para falar com vocês. Então eu tenho a honra de chamar para vocês Joseph Schumpeter. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Como está sendo essa nova busca para você pelas suas teorias? Porque a gente estuda muito você no cenário econômico como um economista. E como que você pode explicar pra gente um pouco sobre a sua teoria do desenvolvimento? Então, inicialmente, quero agradecer. Eu fico muito feliz pela minha teoria estar sendo estudada, cada vez melhor desenvolvida pelos economistas atuais. Isso é de uma gratidão extrema. E te explicando sobre a teoria do desenvolvimento, bom, eu diria que a grande diferença do meu pensamento para dos outros economistas é que eu acredito que ela tem uma origem endógena, uma vez que ela vem de agentes internos da economia, como, por exemplo, o empresário inovador, a própria inovação e o crédito bancário, que formam o tripé e assim conseguem fomentar o desenvolvimento econômico. Schumpeter, a gente teve muitas aulas de desenvolvimento na faculdade, porque eu também sou uma economista, não como o senhor, mas sou uma economista, e a gente fundamentou a teoria do desenvolvimento econômico, que ela foi de suma importância para a economia. Então, o nosso professor, ele citava muito sobre o tripé econômico que você acabou de comentar com a gente. Então, ele sempre falou que o crédito era mais importante. Você pode me explicar o porquê do crédito ser o mais importante? Bom, o crédito bancário, principalmente, né, é o grande financiador dos agentes que criam a inovação. Existem cientistas, empresários e várias pessoas interessadas no lucro que querem desenvolver melhor a economia e os seus respectivos setores econômicos e eles precisam de certo investimento. E é aí que é a importância do crédito bancário. O crédito bancário consegue financiar um investimento inicial que é necessário para poder se criar essa nova infraestrutura, né? Por isso que é tão importante assim o crédito bancário. Em relação ao seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, você diz que o capitalismo está fadado a desaparecer. O que você pode discorrer mais pra gente sobre isso? Muitas conclusões, elas continuam sendo válidas, mesmo tendo passado tantos anos que você apresentou no seu livro. Bom, o capitalismo é um sistema que está um pouco fadado a um insucesso, né?
uma vez em que existem ciclos econômicos dentro do capitalismo que a gente pode analisar em vários momentos na história, na atualidade. A gente pode ver que existem ciclos econômicos em que existe em um determinado país uma taxa de crescimento e em seguida, depois desse crescimento, depois dessa época de crescimento, a gente já vê uma recessão. Isso é algo bem comum. Se tem algo interessante que a gente consegue analisar dos ciclos econômicos, é a existência do desenvolvimento, que é em si a infraestrutura, né? O aumento da qualidade dos produtos, é a inovação que eu tanto falo. E um novo sistema que tende a ser posterior ao capitalismo, tende a focar no desenvolvimento, a focar na inovação, a estar sempre com esse foco. O capitalismo se autodestrói de certa forma, ou melhor, não se autodestrói, ele se transforma em algo que tende a focar no desenvolvimento. E como a gente sabe que seu tempo, mesmo com suas inovações tecnológicas, ele é limitado aqui com a gente, eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Por que não se admite a neutralidade da moeda? Bom, nós nunca podemos admitir a neutralidade da moeda. Por quê? Porque nós tendemos na civilização a termos, os indivíduos têm expectativas que muitas vezes não são corretas. E nessas expectativas, eles tendem a enviar o seu investimento, o seu crédito para novos rumos, para novas inovações, para novos investimentos. E isso gera uma incerteza, isso sempre é incerto. Acabando, a partir disso, eu posso dizer que nós nunca podemos dizer com certeza que a moeda é neutra. Isso é algo indefinido, né? Eu tenho muito que agradecer a sua presença hoje aqui conosco. Você não sabe o quanto enriquecedor foi isso pra gente. Uma experiência com você, graças a essas inovações que foram desenvolvidas principalmente pelas suas teorias. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente, Joseph Schumpeter. Muito obrigada. Você não imagina o quanto isso contribuiu pra gente.